Ele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a segunda porção é João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Essas duas porções da palavra são duas porções que nos mostram que esse rio da água da vida passou a ser parte da nossa experiência e também passou a ser parte do nosso ser. Esse rio agora é algo que brota do nosso interior. Mas para que brote do nosso interior, existem aqui dois pontos que precisamos dar atenção. João 4,14 diz: a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui nos mostra que para que eu tenha água para jorrar, eu tenho primeiramente de que beber, certo? Se você não bebe, não haverá água para fluir. Mas se você beber, haverá no seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Então, aí é que está a questão. Nós podemos ter ouvido sobre o rio da água da vida, diz agora eu estou em casa, mas o que eu vou fazer para poder fluir? Beber. Beba da água que o Senhor lhe dá. Beba da palavra que o Senhor lhe dá. Amém. Certo? Beba. Se você beber, essa é a promessa do seu Senhor, você terá essa fonte a jorrar para a vida eterna. E no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 39, principalmente o versículo 37 diz assim, na segunda parte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí mostra um pequeno segredo para nós. Você só vai beber se você tiver sede. Se você não tem sede, você não bebe. Mas é sede do Senhor. Um grande problema que nós temos é que algumas vezes nós temos sede do mundo, né? Sede das outras coisas. E a nossa sede pelo Senhor não é algo tão forte. Conversando com irmãos e irmãs, aqueles que acompanham, né, aquelas séries na internet, aquilo dá uma sede, né? Você termina o episódio, se eu não olhar o próximo episódio, eu morro. Não é verdade? Já tem maratona. Tem a maratona, né? A maratona é quando vai a série inteira, né? Uma atrás da outra, é isso? Se você ficar bebendo aquilo, o que você vai ter para fluir no seu interior? Aí nós vemos a importância de nós bebermos da palavra de Deus, bebemos das mensagens, bebemos dos livros, correto? Bebemos da comunhão com os irmãos. Aí
terá algo para fluir. Então, precisamos ter sede. O Senhor disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ir até o Senhor para beber. E mais, no versículo 38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí fala de crer. Você deve crer na palavra do Senhor. Crer no Senhor. O que é crer no sentido prático? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso quer dizer, quem são aqueles que o receberam? São aqueles que creram. Crer é receber. Então, tem que crer. O Senhor falou com você nessa conferência? Tudo agora depende se você crê ou não. Você ouviu. Agora você crê ou não crê? Quer ver? Eu sei como o homem pensa. O homem pensa assim: hoje aqui é uma beleza, mas amanhã eu vou estar em casa. Aliás, de tarde já vou estar em casa. E aí o meu cônjuge vai aparecer de novo. Porque na comunhão de casais eu conheci um cônjuge maravilhoso. Mas agora, quando chegar em casa, aquele cônjuge velho vai aparecer. Se você pensar assim, você não está crendo. Você não está crendo. Você não está crendo que o Senhor vai operar. Você não está crendo que o Senhor vai ganhar. Você não está crendo que o Senhor vai usar você para dar vida. Glória a Deus. Amém. Se você crer, do seu interior fluirão rios de água viva. E esse rio vai dar vida para sua família. É tão maravilhoso saber que esse rio da água da vida agora é algo que é um conosco. Não é algo de fora, mas é algo no nosso interior. Você tem que crer. Então, não vamos deixar o inimigo nos perturbar. Agora nós vamos para Apocalipse. Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Esses dois versículos nos mostram o rio da água da vida e a árvore da vida, né? Esses dois versículos nos dizem o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Eu vou ler agora esse versículo 2 na versão King James atualizada. Por quê? Porque na versão revista e atualizada diz assim: no meio da sua praça. Agora, King James atualizada diz: e que passa no meio da rua principal da cidade. Então, eu vou ler 1 e 2 juntos para os irmãos entenderem melhor. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida,
que, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro e que passa no meio da rua principal da cidade. Então, na Nova Jerusalém, nós temos uma rua, a rua principal, e no meio da rua principal flui o rio da água da vida. E daí, de uma e outra margem, está a árvore da vida. Eu quero, amados irmãos e irmãs, que vocês vejam um pouco sobre o resultado desse fluir para edificação no final de Apocalipse. O resultado final da edificação, que é a Nova Jerusalém. Então, aqui nesse versículo, claro, nós temos o rio, né? Nós temos a árvore, mas aqui nos mostra que existe uma rua, a rua principal, certo? Então, preste atenção, tem uma rua. E como aqui diz que o rio da água da vida passa no meio da rua principal da cidade, isso quer dizer o quê? Que essa é uma rua que conduz ao trono de Deus e do Cordeiro, não é? Aleluia! Porque a Nova Jerusalém tem uma rua que conduz ao trono de Deus, não é? Então, isso é importante. Agora, Apocalipse 21 diz o seguinte: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Essa é a versão revista atualizada. Versão King James atualizada diz: os 12 portais eram 12 pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como vidro límpido. Então, nessa cidade nós temos porta, nós temos rua, não é? Tá, vamos ver ainda mais alguns detalhes. Apocalipse 21, versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, aqui nós vemos um outro elemento, uma grande e alta muralha. Tá? Apocalipse 21, 18 diz o seguinte: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Bom, aqui nos mostra Nova Jerusalém. Essa é a conclusão da edificação. Agora, nós estamos falando da edificação em nossa casa, certo? A edificação da pessoa, do cônjuge, inicialmente, porque a edificação começa primeiramente em nós. Eu tenho que me preparar interiormente para a edificação. É como uma peça que Deus trabalha para encaixar na outra, né? Então, Deus está trabalhando nessa peça
Mas por que Deus está preparando? Está preparando essa peça para encaixar na outra, para que haja edificação. Então Deus trabalha num cônjuge, certo? Deus trabalha no outro cônjuge, para que haja edificação. Tem diferenças? Tem, mas Deus está trabalhando, Deus está medindo, Deus está mandando você cruzar o rio nos diversos instantes da sua vida. Para quê? Para que haja edificação. Amém. O que nós devemos perceber é que a edificação em nossa casa tem um modelo. Não é edificar da maneira que eu quero. O modelo da edificação é Nova Jerusalém. Amém. Então, a edificação na minha casa, a minha casa tem que ser uma miniatura da Nova Jerusalém. Amém. Se na minha casa eu tenho a miniatura da Nova Jerusalém, se na sua casa você tem a miniatura da Nova Jerusalém, quando nós estamos juntos na igreja, a igreja é a miniatura da Nova Jerusalém numa escala maior, certo? Uma miniatura maior. Mas todos têm esse modelo da Nova Jerusalém. O que não pode ocorrer é que surja uma edificação e dizer assim, isso não parece nada com Nova Jerusalém, então alguma coisa está errada. Compreende o que eu quero dizer? Tá. Então vamos ver alguns pontos sobre essa cidade. Alguns itens que deve haver na edificação do casal. Na edificação, nessa miniatura da Nova Jerusalém, que é a nossa casa. Alguns pontos que nós necessitamos. Primeiramente, vamos falar de muralha. Na nossa casa tem que ter uma muralha. E aqui diz, quando ele fala da muralha, tinha grande e alta muralha. Isso está no versículo 12 de Apocalipse 21. Na sua casa tem muralha? Ou o inimigo entra, o mundo entra à vontade. Ou você é aquele que quando o mundo chega diz assim, por favor, entre. Na edificação entre vocês dois, não é muralha um para o outro, entendeu? É muralha contra o inimigo. Porque se tiver uma muralha um contra o outro, né? Aí não tem edificação. Tem muralha. Então, olha, a edificação tem princípios espirituais. A sua casa tem uma grande e alta muralha, não é um murinho, é para separação e proteção, é separado para Deus. E essa muralha é para proteger os interesses de Deus na nossa casa. Não os próprios interesses, mas proteger os interesses de Deus em nossa casa, porque a nossa casa é do Senhor. E aqui diz que a estrutura, Apocalipse 21, 18, diz que a estrutura da muralha é de jaspe, isto é uma pedra preciosa, transformada. Tem aparência e expressão de Deus. Então, primeiro item, tem que ter muralha. Segundo item, tem que ter porta. É para introduzir as pessoas, e a porta é ligada à obra da redenção de Cristo.
é aquilo que consegue passar pelo filtro da cruz. Somente as coisas da nova criação, aquilo que é de Deus entra. Entendeu? É a questão da pérola, é a obra da cruz, né? A obra da redenção. Tem que ter porta. Porque nós trazemos pessoas para a família de Deus. Amém. E também deve ter uma rua. A rua é para a sua caminhada diária, é seu viver diário. Mas essa rua leva até o trono de Deus. Isso quer dizer, na nossa casa, nós buscamos a Deus no nosso viver diário. Porque essa rua é de ouro, é de natureza divina. É pela vida de Deus que nós vivemos para Deus e nós nos achegamos ao trono. Eu falo isso porque naquele dia, quando nós somos a Nova Jerusalém, tá? Mas no sentido físico de você estar em Nova Jerusalém, você tem que dizer assim: eu conheço essa muralha, porque parte dessa muralha foi edificada lá em casa. Entende? Porta. Conheço essa porta. Na minha casa havia porta e muitos conheceram a Cristo. E a rua que leva ao trono, diz assim, essa rua, quando eu estava lá em Fortaleza, quando eu vivia em Fortaleza, eu andava nessa rua todos os dias. Amados casais, você entende o que eu quero dizer? Nova Jerusalém não é uma coisa para o futuro, é uma coisa que edificamos hoje e a partir de nossas casas. E esse rio da água da vida, você diz, esse rio eu conheço, eu bebi, né? Cruzei, nadei nesse rio. E a árvore da vida? Eu comia dessa árvore. E cura, eu fui curado por essa árvore muitas vezes. Então, vamos ver alguns versículos na Bíblia que reforçam esse sentido. 1 Coríntios 3, versículos 10 a 12. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, né? Você pode ver. Aqui então mostra com que material nós edificamos sobre o fundamento. Lembre-se que esse material está no rio, disponível no rio. Amém? Amém? Então a Nova Jerusalém é construída, né, com esses três tipos de materiais. Você pode ver ouro, pérola e pedras preciosas. Está vendo? A prata, que fala em 1 Coríntios 3, se refere à redenção, porque é o preço de resgate, era pago com prata. Mas a pérola é a obra redentora de Cristo. Olha só,
A Nova Jerusalém é construída com esses 3 tipos de materiais. Primeiramente, nós vemos, né, essa Nova Jerusalém, a rua é de ouro puro. O ouro se refere à natureza divina, se refere ao Pai como a fonte, que produz o elemento para a edificação da cidade. Nós temos as 12 portas, que são as pérolas, que é a obra redentora de Cristo, a obra que foi cumprida por meio da sua morte e ressurreição, e que dá vida, e que dá acesso a essa maravilhosa cidade, a própria pessoa do Deus triuno conosco. E aí, em terceiro, nós temos o muro da cidade e seus fundamentos, que tem pedras preciosas, que se refere à obra transformadora do Espírito. E vocês se lembram, quando falamos de Gênesis 2, no rio Pison, não é? Havia esses materiais tipificando o Pai, o Filho e o Espírito. E agora, isso no que diz respeito ao rio. Agora, no que diz respeito à árvore, qual é a nossa conexão com a árvore da vida? Se eu bebo desse rio da água da vida, se eu como também do fruto da árvore da vida, se eu sou curado, o que acontece conosco? Então, vamos ver Salmo 1, versículos 1 a 3, que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse versículo é muito conhecido, né? Foi usado muitas vezes no passado, nas mensagens, mostrando que está aqui um homem, né? Que ele não tem conexão com a iniquidade. E aqui também mostra o perigo de nós nos envolvermos com esse mundo, porque no versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda. Agora, se você andar, começar a andar, você vai piorar, porque o segundo passo é não se detém. Primeiro é andar, mas se você começa a andar, você vai se deter. Não se detém no caminho dos pecadores, e se você se detém, você se assenta, você senta com os escarnecedores. Está vendo? Primeiro diz assim: eu só estou andando com um cara aqui, né? Não tem nada de mal, eu só estou andando, não tem nada. Se você anda, você vai se deter, você vai parar, sua caminhada vai parar. E não só parar, você vai depois se assentar. Isso quer dizer o quê? Você vai fazer parte dele. Por isso, não seja enganado pelo inimigo. É assim que o inimigo engana. Se o inimigo enganar um cônjuge, ele destrói essa família. Então os dois devem se preparar. Eu não quero andar, porque se eu andar eu vou me deter, se eu me deter eu vou me assentar, e eu não quero isso na minha vida. Amém. Mas o versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Seu prazer está na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Isso é imersão. Você está imerso na palavra de Deus, dia e noite. Você abre a boca, sai versículo. Você abre a boca, sai vida. Por quê? Você medita, você está imerso na palavra de Deus dia e noite. E aí, se alguém
tem o seu prazer na palavra do Senhor e está imerso nessa palavra dia e noite, versículo 3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, olha só, esse justo é como árvore plantada junto à corrente de águas. Que corrente de águas? De água viva. Daí você lembra, Ezequiel, né? Do lado do rio, na ribanceira, tinha um montão de árvores. Daí ele diz: por que essas árvores tinham aquela característica? Porque a água saía do santuário. Você lembra que a gente leu aquele versículo? Porque ela é alimentada pela água que sai do santuário. Então essa árvore plantada junto à corrente de águas é uma árvore que se alimenta da água que sai do trono de Deus. E o resultado, no seu devido tempo, dá o seu fruto. De tempo em tempo o fruto aparece. Não precisa se preocupar. De tempo em tempo o fruto aparece. E aqui diz: a folhagem não murcha. Não murcha. Amados casais, nós somos casais que não murcham. Sabe o casal que murcha? Está tudo assim. Por isso que levantai a porta das vossas casas. A água chegou! Folhagem não murcha. Então tem outro versículo semelhante, que é Jeremias 17, versículos 7 e 8. Que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aqui nós temos um homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O que significa confiar no Senhor? É alguém que crê no Senhor, é alguém que tem fé. E lembre-se, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Correto? E você, quando ouve a palavra, você é alguém que recebe a palavra, você é alguém mergulhado na palavra de Deus, você confia no Senhor e sua esperança é o Senhor. É por isso que não murcha. Não é? Por quê? Confia no Senhor e espera no Senhor. Ele é como árvore plantada junto às águas. Mas olha a característica dessa árvore: estende as suas raízes para o ribeiro. Tudo que eu preciso é estender minha raiz para o rio da água da vida. Sério, é tudo que eu preciso. Porque essas águas vão operar milagre em mim. E aí olha só: estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Não tem medo que o calor venha. Nós somos plantadores de soja, e quando fica um tempo sem chuva e dá aquele calorão, você vai para a lavoura, a maior tristeza. A pé de soja está lá, mas estou tudo murchinho. Mas quando cai uma água, você ela fica toda verde, aquelas folhas assim para cima. Senão tudo assim, ó. Que tipo de jardim é a nossa casa? Jardim cheio de folhas murchas ou não? Aqui ele diz: não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto.
Aqui fala de ano de sequidão, quer dizer, é uma seca brava. E aqui no Ceará sabe muito o que é seca, né? Mas aqui fala que essa árvore, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você é essa árvore. Se tiver ligado ao rio da água da vida. Isso faz toda a diferença. Bom, nós tocamos em alguns pontos ligados, né? Então, a nossa pessoa, a nossa casa. Agora nós vamos ver a nossa família e a edificação, a nossa família na vida da igreja, tá? Vamos ver algumas porções ligadas a isso. Primeiramente, vamos ver Atos 10, versículo 24. Vamos falar um pouquinho sobre Cornélio, a atitude dele. Atos 10, 24 diz: no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Eles estavam preparados para receber Pedro e a palavra de Pedro, não é isso? Estavam preparados para receber a palavra de Deus, mas qual é a atitude dele? Só ele sozinho? O anjo, né, apareceu para ele. Mas ele aqui diz, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Está vendo? Assim deve ser a nossa casa. Uma casa que influencia os parentes e amigos íntimos. Porque é uma casa que tem um rio e tem uma árvore. É uma casa que tem também pescadores e tem uma rede estendida. Atos 10, 33. Portanto, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor. É atitude. Não estavam somente reunidos. Ele não somente reuniu o pessoal, mas olha a atitude deles. Agora, pois, estamos todos aqui. Eu quero entrar um pouquinho mais nesse versículo. Essa afirmação. Estamos todos aqui. Você sabe, quando tem uma reunião na sua casa, poder fazer essa afirmação: estamos todos aqui. Você sente a força dessa expressão? Estamos todos aqui. E ainda mais, segundo ponto, na presença de Deus. Tem consciência disso. Nós estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir, pronto para receber tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Agora vamos ver Atos 16. É uma porção muito conhecida, versículos 14 e 15.
Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizado, ele e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel, Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Tá, vamos ver também um pouco das características aqui. Primeiro, nós temos aqui uma mulher temente a Deus. Segundo, essa mulher escutava. Amém. Escutava. Eu quero dizer uma coisa: mulher gosta de falar, não gosta de escutar. Não, eu estou te falando, é verdade. Irmã, vocês concordam comigo? Mas aqui tem uma mulher que escutava. É um milagre. E aí, olha só, nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração. Mas, irmãos, não é uma questão de convencimento, é uma questão do Senhor operar para abrir o coração. Tudo que nós precisamos fazer é cooperar com Deus. Você convida alguém para sua casa para falar do Evangelho, não fique preocupado em convencer. Fale que o Espírito colocar no seu coração. A pessoa vai escutar e o Senhor é que vai abrir o coração. Está vendo? O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou. Então, observe, começou com ela e a salvação chegou a toda a sua casa. É porque o rio chegou, né? E ela foi um braço para ajudar toda a família. Diz assim: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Você vê, imediatamente abriu a casa. Isso é manifestação, é expressão de que estava aberta para o Senhor. Seu coração está aberto para o Senhor? Se seu coração está aberto para o Senhor, sua casa também está aberta para o Senhor. Não existe negócio de meu coração está aberto, Senhor, mas a minha casa não. Não existe isso. Por que estou falando isso? Porque Deus está se movendo fortemente. Muitas pessoas estão sendo contactadas, não é? E precisam ser cuidadas. E precisam ser cuidadas em casas. Atos 16, 27 a 34. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Olha só, esse aqui é um dos versículos mais poderosos da Bíblia. Depende se você crê ou não. Aqui diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Isso é uma promessa de Deus. Nós devemos nos agarrar a essa promessa. Você tem que dizer: Senhor, você que falou por meio de Paulo, crê no Senhor Jesus, será tu e tua casa. Senhor, eu creio, eu quero a minha casa salva. Certo? Esse é o coração. Pode pedir com intrepidez. E
lhe pregaram palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Nós vemos aqui novamente a casa aberta. Eu quero trazer para minha casa. Diga para o seu cônjuge: devemos trazer para a nossa casa. Eu espero que cada casal aqui abra sua casa. É para o Senhor. Vai haver edificação. Isso é cooperar com Deus. Tá? Agora nós vamos para Atos 2, versículo 42. Nós vamos desenvolver mais uma porção aqui, mostrando como o Espírito age. Que essa porção realmente seja luz e lâmpada para nós. Amém? Aqui diz: e perseveravam na doutrina ou no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse aqui é a receita de Deus para o crescimento da igreja. Se nós seguimos o que a palavra diz, Deus vai cuidar do crescimento da igreja. Amém. Então, primeiro item: perseverar no ensinamento dos apóstolos. Qual é o conteúdo do ensinamento dos apóstolos? A economia de Deus. É o plano eterno de Deus. Amém. Então nós temos que saber qual é o plano de Deus. Se conhecemos o plano de Deus, conhecemos o plano de Deus para as nossas vidas. Não são os meus planos, nós somos os planos de Deus. O plano de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Por isso que nós precisamos dos ensinamentos dos apóstolos. Nós daí sabemos o que Deus quer. Deus quer que nós vivamos Cristo e a igreja. Deus quer a edificação do seu corpo. Deus quer que o seu reino esteja nessa terra. Deus quer salvar todos os homens, não é? Segundo ponto: comunhão. Precisamos ter muita comunhão uns com os outros. Viver na comunhão dos irmãos e na comunhão com Deus. Por quê? Porque o ensinamento dos apóstolos, o que a Bíblia nos ensina, sempre nos leva para a comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Esse é o resultado. Quando você está bem espiritualmente, você tem comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Quando surge um problema, a primeira coisa é você não quer mais encontrar os irmãos. Você não tem coragem de falar: eu não quero encontrar com Deus, porque o negócio pode ser meio perigoso, né? Mas com os irmãos, eu não quero mais saber de irmãos, eu quero ficar longe dos irmãos. Então essa lição é um termômetro. Terceiro ponto: partir o pão. É lembrar-se do Senhor, da sua obra redentora. Amém. E por que Ele morreu por mim. Amém. Por que Ele me salvou. E também para nos lembrar que nós somos um. Fazemos parte de um corpo. Amém. E quarto ponto: orações. Oração é cooperar com o Senhor no céu para que Deus possa atuar na terra.
Esses 4 itens são fundamentais. Devem ser parte constante do viver do casal. Atos 2:43 diz o seguinte, nós lemos, Atos 2:42, agora Atos 2:43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Essa questão do temor não é uma questão de medo, é uma questão de honra, ter reverência, entendeu? Saber como o Senhor é grande. Atos 2:44, todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Estavam sempre juntos, na comunhão, vivendo a vida da igreja. Quando puder, vamos estar juntos com os irmãos. Amém. Correto? Tinham tudo em comum. É o sentimento de família, é o sentimento de irmandade, é o sentimento de cuidado mútuo uns pelos outros. Atos 2:45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isto é, todos se importam uns com os outros. Tem alguma necessidade, vamos suprir. Foi muito bom, a oferta hoje de manhã, porque foi lembrado, irmãos, que querem participar, da comunhão de casais, precisam e têm essa necessidade, e a igreja ofertou. Isso é maravilhoso, e Deus olha para isso, Deus fica alegre, muito bom. Olha aqui, Atos 2:46. Isso também é algo que mexe diretamente com nossas casas. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Isso quer dizer o quê? Perseveravam nas reuniões da igreja, porque eles se reuniam, em grande número ali no templo. São as reuniões da igreja. Partiam pão de casa em casa, mas tinham também as reuniões dos grupos familiares em casa. Não era alguém que só participava das reuniões no local, e também não é gente que só participa da reunião em casa. Participa dos dois. Amém. E aqui diz, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso quer dizer o quê? Um convidava o outro para comer em casa, E aí tinha muita comunhão. Isso é viver de família. Não é bom? Eu li isso aqui, eu fico, entre aspas, babando, É bom demais isso aí. Que alegria. E ainda mais, olha só, 2:47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. É que o povo olhava para isso aqui, esses caras são especiais, hein? Olha que vida eles têm, que vida maravilhosa. E olha só a parte final desse versículo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles iam vivendo e o Senhor ia acrescentando, porque o viver deles era o Evangelho. E eu vou dizer uma coisa, quando nós convidamos as pessoas, e temos comunhão com as pessoas, convidamos para a nossa casa, e eles vêm, por exemplo, nossos filhos, nossas crianças, eles dizem assim, eu quero esse viver também, viu? Eu quero isso aqui para minha casa. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso em Atos 2. Em Atos 3, nós temos esse primeiro milagre daquele coxo, que era levado à porta do templo pedindo esmolas, correto? Ele vivia de esmolas.
Ele pediu também esmolas por Pedro e João. E Atos 3, versículo 4 diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Versículo 5 diz: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Essa afirmação do Pedro, né, para ele, olha para nós. E ele com aquela expectativa, né? O que é que a coxa esperava? Esmola. Esmola. O mundo só pode dar esmola. Todas as coisas do mundo só pode dar esmola. Mas Pedro disse para ele: não possuo nem prata nem ouro. Talvez ele, não é? O que ele esperava? Prata e ouro. Não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, preste atenção, o que eu tenho, o que eu tenho, isso eu te dou. O que ele tinha? Jesus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! Vocês vão convidar pessoas para suas casas, ou você também na rua, na questão do posso orar por você, né? As pessoas não estão ali como aquele coxo pedindo esmola. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Você sabe, nós não podemos ser influenciados por esse mundo e ganharmos a forma do mundo. Conta a história, né, eclesiástica, que teve uma época, né, principalmente na época da Idade Média também, quando o catolicismo, né, ele passou a ter grande poder e tinha muitas riquezas. Então, um cardeal, se não me engano, né, falou para um jovem que estava iniciando, né, falou para ele o seguinte: olha aqui, olha tudo isso que nós temos, tanta prata, tanto ouro. Ele disse assim: eles mudaram, já não é mais como no tempo do Pedro que diz não tenho prata nem ouro, olha o que nós temos. Daí esse jovem falou: tem prata e ouro, mas também vocês não tem mais o poder de falar o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus, anda. Você prefere ter prata, ouro, ou prefere ter o Senhor? Você quer dar prata e ouro para as pessoas, ou você quer dar o Senhor para as pessoas? Qual é o nome da nossa casa? É isso aí. Esse é o nome da nossa casa. O Senhor está ali. O que nós temos para dar? O Senhor. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui nós temos oração que faz tremer o lugar. Segundo, eles estavam reunidos. Terceiro, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não somente isso, também encheram-se de intrepidez e anunciavam a palavra de Deus. Mas casais, eu quero que vocês toquem nesses pontos. Porque esse é o resultado do rio d'água da vida em nossa casa. Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém,
lhes era comum. Um em coração e alma. Amém. Queridos casais, sejam um em coração e alma. Amém. E sejam também um em coração e alma com outros casais. Amém. Atos 5, versículo 12. Diz assim: e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Costumavam todos reunir-se. Amém. De comum acordo, tá? E versículo 14: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Eles não estavam sendo agregados a um grupo, eles estavam sendo agregados ao Senhor. E a porta disso é as nossas casas. Certo? Lembre-se da sua edificação. A edificação na sua casa tem porta. Amém. Tem muralha, mas tem porta. A porta é para as pessoas entrarem. Atos 5,16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Deus deseja usá-los para curar as pessoas. Por quê? Porque na sua casa tem uma árvore cuja folha é para cura, né? Dá fruto para alimento. Na sua casa tem um rio que torna saudáveis todas as águas. Um rio que, por onde passa, tudo viverá. Então, irmãos e irmãos, nós vamos perceber como a nossa casa é importante para Deus, para o mover de Deus nessa terra, para o plano eterno de Deus. Atos 5, 42. Todos os dias, no templo, casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Esse é o versículo de conclusão, tá? Primeiro aqui, preste atenção. Todos os dias. Todos os dias. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Aonde? No templo e de casa em casa. Certo? Seja no local de reunião, seja em casa. Não cessavam. Não cessavam. Diga para o seu cônjuge: não cessavam. De ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Não é pregar a respeito de Jesus, é pregar Jesus. Amém. Significa, abre a sua boca, sai Jesus. Amém. Por quê? Porque vocês são um braço do rio da água da vida. O rio, a árvore e a família. Uma coisa só. Planejado por Deus desde Gênesis, concluído em Apocalipse e em processo nos dias de hoje. Na sua casa e na minha casa. Não é maravilhoso? Louvado seja Deus. Amém. Que o Senhor abençoe
a todos os casais aqui presentes. Que cada casal seja a alegria do Senhor, cada casa seja um jardim do Éden, e desse jardim do Éden possa se expandir, alcançando todos ao redor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.